bom te reencontrar aqui no Conecta. E o assunto deste episódio é a tecnologia no campo, que alguns já estão chamando de agricultura 4.0. O IBGE confirma que 93% dos agricultores brasileiros utilizam smartphones. No começo, o principal interesse eram as condições climáticas, mas a digitalização chegou de forma definitiva ao campo. Agora, a rotina rural conta com sistemas de gestão agropecuária, implantação de sensores para coletar dados e armazenamento em nuvem. São chips no maquinário para acompanhamento do plantio em centros de dados, monitoramento por drones ou satélites. Precisão é o novo lema das fazendas e propriedades rurais. E esse processo de produção inteligente no campo é chamado de agricultura 4.0, em que plantio e criação são otimizados por inteligências artificiais capazes de tomar decisões, monitorar 24 horas a área produtiva e prover dados em tempo real. Mas, em um país como o Brasil, com toda essa extensão territorial, como anda a conectividade no campo? Confira nesse vídeo as tecnologias que estão sendo estudadas para modernizar de vez a vida e o trabalho no campo. Com o sistema 5G Range, a gente consegue agora levar uma série de novas aplicações para o campo. Aqui nós temos algum exemplo do que o enlace de longa distância pode proporcionar para quem vive em áreas remotas e áreas rurais. A primeira delas é a questão do uso de drones para a agricultura. Com esse sistema nós podemos então coletar imagens em tempo real, usando drones, identificar quais áreas da lavoura, por exemplo, está sendo atacada por um tipo de praga e usar um drone de precisão, um drone de pulverização de precisão, para levar o agrotóxico necessário apenas naquele ponto. Com isso a gente garante que essa praga vai ser atacada de forma efetiva, usando uma quantidade mínima de agrotóxico apenas onde é necessário, evitando então o uso discriminado de tóxicos na proteção dessas lavouras. Outra aplicação seria a parte de monitoramento de máquinas. Nesse ponto a gente pode utilizar esse enlace de comunicação com máquinas agrícolas para fazer controle dessas máquinas à distância. Então a gente pode até usar mesmo processos autônomos em áreas remotas e também pode ser usado simplesmente para medir a posição desse maquinário e a quantidade de insumos que ele está carregando e assim garantir que o maquinário está cobrindo toda uma parte de uma região cultivada e que a quantidade certa de insumo por metro quadrado está sendo aplicada. Outra aplicação seria então o uso de sensores de solo que são capazes de medir a umidade e o pH no mesmo, e essa informação pode ser utilizada pelo agricultor para ligar o sistema de irrigação apenas onde necessário e quando ele é necessário. Algoritmos de inteligência artificial podem até mesmo tomar essa decisão por conta própria e todo esse sistema de monitoramento e também de irrigação do solo pode acontecer de forma autônoma, sem intervenção de humanos. A parte de monitoramento do clima também é extremamente importante para os agricultores, porque com isso eles conseguem saber qual que é o microclima da sua propriedade. E com essa informação eles podem tomar ações corretivas na iminência de geadas
Então a informação local de como está o clima na região pode ser uma ferramenta muito grande, né, muito importante para o aumento da produtividade em áreas remotas. O monitoramento de gado também é outro ponto importante. Com isso aqui a gente consegue instalar colares em animais que são capazes então de medir seu posicionamento e sinais vitais também do gado, como por exemplo temperatura e também a parte comportamental do mesmo. Então com isso a gente consegue verificar se um animal está doente, se ele está se comportando de uma maneira atípica para a sua espécie e aí atuar de forma rápida para sanar alguns surtos de doença que possam estar aparecendo naquele rebanho. Então esse enlace de longa distância provido pelo sistema 5G Range pode ser usado também para levar a internet, banda larga, para aquelas pessoas que vivem em regiões remotas. Então com isso a gente consegue fechar, né, essa ponte entre a demanda no campo e a oferta de conectividade nos centros urbanos, provendo então uma internet de fato universal. O Brasil tem se estabelecido como o maior produtor de alimentos do planeta, com recordes de safras a cada ano. Mas o aumento da produtividade no campo também envolve questões estruturais. Na entrevista com o professor José Marcos Câmara Brito, que é secretário-geral do 5G no Brasil e pró-diretor de pesquisa e pós-graduação do Inatel, ele aborda esses temas. Hoje, com as tecnologias que nós temos duas limitações basicamente. A primeira é as tecnologias que ofertam uma taxa de transmissão maior, que permitem aplicações mais sofisticadas, elas têm um alcance limitado, tipicamente em torno de 10 km a partir da estação radiobase. Outras tecnologias que têm um alcance maior, elas têm uma limitação de oferta de taxa de transmissão que não permite a implementação de aplicações mais sofisticadas. Então, o que a gente observa, né, se você faz uma visita às fazendas, às cidades que têm uma tradição mais agrícola, é que existe uma lacuna de conectividade muito grande no campo. Ou seja, o maquinário está preparado para fazer uso da conectividade, né, mas ele não consegue fazer uso efetivo da conectividade porque eu não consigo levar a comunicação até as fazendas, né, e a área rural. Aí pensando não só no agronegócio, mas pensando também na questão social, né? Nas pessoas que vivem naquela região, nas áreas rurais, nas áreas remotas, que não têm acesso à informação da maneira como deveriam ter.